Olá, psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje eu vim conversar sobre um tema que se refere a tabu e preconceito. Nossa, você sabe que só de falar de tabu já me dá uma preocupação aqui, porque como é que a gente fala de tabu sem sentir medo do que vai falar e como o outro vai ouvir? É complicado, né? Mas justamente por isso é um tema importante de escutar, né? Então vamos pensar, o que é tabu? Tabu se refere a convenções sociais, proibições, advertências de que determinados atos, comportamentos não podem ser feitos. E normalmente vem associado a regras que podem estar vindo de uma questão mais religiosa ou que a própria sociedade está trazendo. Então, é muito importante a gente poder olhar para os tabus e poder conhecer. Veja quantos temas, por conta disso, ficam meio que impedidos, né? Ou impedidos entre aspas, né? Fica-se com uma certa, tem que tomar muito cuidado com o que vai falar. E aí vários temas como sexualidade, como a própria religião, questões relacionadas, por exemplo, à saúde mental, suicídio. Veja que são temas que parece que na hora que se vai falar, vem uma sensação de certo incômodo se eu entrar para abordar um desses temas. O próprio dinheiro, às vezes, pode gerar esse constrangimento, depende de onde você vai falar. Né? Então, portanto, o tabu é uma questão que, como está relacionado a regras de uma sociedade, ela pode, então, variar de tempos em tempos. Então, algo que num dado momento é tabu, num outro pode não ser, e além do que vai depender de região para região, de cultura para cultura, e às vezes até de família para família, se um tema pode ser abordado ou aquele seria um tema tabu. Já o preconceito, como o próprio nome diz, né, se refere então a um preconceito. Né? Eu entendi alguma coisa sobre um conceito e aí o que eu fiz? Eu criei um julgamento, e normalmente esse julgamento que está relacionado ao preconceito é um julgamento que a pessoa faz sem saber direito do que ela está falando. Então ela já julga sem conhecer. Né? Várias questões e vários temas podem estar associados a preconceito, como, por exemplo, LGBTQIAPN+, fobia, gordofobia, racismo. Vejam quantos temas, inclusive questões religiosas, pode-se partir de preconceitos que pessoas daquela religião também são assim ou assado. Então, sem conhecer as pessoas, eu designo um julgamento sobre um grupo, por exemplo, dizendo que aquilo é bom ou ruim. Né? Então, é interessante, né, que a pessoa então se coloca num lugar de maior, vamos dizer, autoridade, sapiência, né, para poder julgar uma pessoa, né, e dizer se ela é digna ou não de algo, de participar da sociedade, por exemplo. Então, o preconceito, na verdade, é como você fazer uma avaliação de um prato de comida sem você ter experimentado. Né? Então, você olha para aquele prato, pela aparência dele, você vai dizer se aquele prato é bom ou não, é gostoso ou não. Ou você sente o cheiro, por exemplo, de algum ingrediente que por algum motivo na tua vida você aprendeu que aquilo é muito ruim, tem isso, fica horroroso. E aí você não experimenta a integração daquele ingrediente com outro ingrediente, se teria alguma coisa que mudaria no seu paladar. Então você julga o prato
sem você experimentar, né? Isso é bastante complexo, né? Na verdade, preconceito e tabu são dois temas que eles não são iguais, são duas questões diferentes, mas eles podem se assemelhar inclusive nos temas, né? Então, por exemplo, a questão da religião, né? Ele pode ser tanto um tema tabu como um tema associado com preconceito. A questão da sexualidade, a mesma coisa, né? Então, várias questões elas caminham, podem caminhar juntos, mas não significa que estão no mesmo patamar, né? Porque o preconceito eu associo mais com uma questão que vem de um aprendizado, né? Mas que não é um tema tabu, né? Você adquirir aquela ideia, né? Ele é um tema que eu entendi que todo mundo pensa assim, ponto, e acabou. Já no tabu, né, parece que dá medo de falar sobre um tema, porque se falar sobre aquele tema, alguma coisa ruim pode acontecer. É algo que vem associado entre o sagrado e o profano. É algo que vem associado a uma espiritualidade, aonde está relacionada a algo que pode ser muito bom, benigno ou maligno. Então, está relacionado inclusive a coisas, né? Por exemplo, pessoas que são tem muitos rituais, as pessoas que têm muitas superstições, então parece que né? Não estou associando superstição com tabu, mas às vezes também ela pode caminhar num limiar. Se eu passar debaixo da escada, uma coisa horrível vai acontecer. Se eu falar de alguma coisa, uma coisa horrível pode acontecer. Então percebam que são coisas diferentes, né? Então o tabu está associado mais a uma proibição moral, né? Uma proibição, porque ou é divino e maravilhoso, então não está na minha competência, ou é algo que pode gerar muita culpa e muito medo se eu falar. O que é melhor ou pior? Não sei, viu? Vai depender do tabu, vai depender do preconceito, vai depender de quem está sentindo. Freud, em 2013, escreveu o livro chamado Totem e Tabu. E aí ele faz um estudo bem interessante, né? Faz parte de uma bibliografia bem importante dele. Ele fala um pouco do que é totem e do que é tabu, né? Trazendo o conceito que o totem nas civilizações antigas eram aqueles lugares onde aquela podia ser uma planta, um objeto, uma pedra, ali era atribuído algum significado de espiritualidade, vamos dizer, que estaria então relacionado a isso. E aí as pessoas reverenciavam da tribo, reverenciavam esse totem. E de todas essas reverências ia se criando um tabu, né, nas civilizações antigas, de que então aquilo teria aquele poder e não era para aceitar o poder disso, né, na vida, na história daquela sociedade. E aí quem não aceitasse poderia ser excluído. Então daí vem, né, todo esse trabalho, e por isso que o tabu começou a ser nomeado dessa forma, nessa intensidade, né, e cria em si então um mundo onde fica-se praticamente impedido de falar coisas porque vão gerar mal-estar. Inclusive, Freud usou aqui a expressão, é algo simultaneamente sagrado, acima do habitual, e perigoso, impuro e inquietante. Então, só isso, veja que essa palavra, num certo sentido, desperta a curiosidade, mas ao mesmo tempo, cuidado aonde nós vamos mexer.
isso virou tabu. Isso quer dizer que os tabus são referentes só a questões antigas? Não, também. Outro dia eu também estava escutando o Pondé fazendo uma reflexão sobre palavras perigosas dentro do programa que ele... Linhas Cruzadas, um programa que ele estava falando, e o tema eram palavras perigosas. E aí ele estava falando o quanto as pessoas às vezes pensam, que tabus estão associados com essas coisas mais pré-históricas, mas que na verdade a gente vê o tabu, ninguém sabe muito de onde ele nasceu, mas às vezes um grupo começa a criar um tabu, e aí as pessoas envolvidas se veem prisioneiras. E ele até faz a pergunta, experimenta atravessar a linha no ambiente de trabalho de algo que não pode ser dito, porque ali não é permitido abordar aquele tema, e você atravessa. Qual pode ser o seu risco? Ser demitido. Então, assim, o tabu existe numa sutileza muito grande na sociedade, na vida, e podem estar vindo e surgindo os novos tabus e a gente nem está percebendo. Inclusive a gente pode estar criando tabus na nossa vida também, sem que a gente se dê conta, algo que fica praticamente impossível conversar. Já pensaram quantos temas? Eu já levantei aqui, por exemplo, a questão de conversar sobre sexualidade. Sexualidade é um tabu, gente. Sexualidade é um tabu falar. Aí eu percebo, até entre os casais, às vezes vêm fazer terapia, vocês não conversam de sexo, não conversamos. A gente faz, mas assim, são tantas coisas para se conversar, e a sexualidade virou tabu. Da construção de uma identidade de uma pessoa, parece que você vê às vezes na formação de uma família não se pode falar sobre sexo, ou fala toda hora, que banaliza também, mas aí pode-se criar um tabu de uma vergonha, porque fala demais e aí chega num outro lugar, não consegue falar. A sexualidade é um tema que dá essa sensação de inquietante, porque as pessoas têm curiosidade sobre a sexualidade, sobre sexo, sobre vários temas envolvendo essa questão, mas ao mesmo tempo sabe que não pode perguntar, que pode escutar uma da sua conta, e não é mesmo. Mas a parte que se refere ao que é da sua conta, muitas vezes você não sabe conversar, você não sabe puxar com a sua parceria uma conversa para falar sobre desejos, sobre fantasias, sobre tantas coisas. E por que será que se fica prisioneiro a esse tabu? Por que será que de repente a pessoa, sem se dar conta, está obedecendo a uma regra de não poder falar sobre aquele tema? Aonde se aprendeu isso? A não poder falar. Estou falando de sexualidade, mas existem vários temas tabu. Como eu levantei, existe a questão, por exemplo, de toda uma dificuldade de falar sobre a saúde mental, sobre temas sobre suicídio. Que você vê, são temas que levam a um constrangimento falar, levam a um incômodo, eu não sei o que vai fazer. Isso, às vezes a pessoa fala, se eu vou falar de suicídio dentro de uma casa, de uma família que tem algum suicida, pode despertar a ideia, mas será que se não falar a ideia não está ali? Então muitas vezes se tem a ideia que esse tabu e não poder falar protege. Tudo bem, às vezes pode proteger, mas às vezes a coisa explode porque não se falou. Então o tabu, ele é muito perigoso, se segue sem avaliar a situação,
se de fato é para não ser conversado ou não. Não estou dizendo que tem que experimentar tudo, fazer tudo, conversar sobre tudo. Não, existem lugares para falar, existem pessoas para falar. Agora, o problema sempre é quando eu me proíbo porque eu aprendi que eu não posso falar. E aí a minha vontade de falar, o meu impulso de conhecer, né, o meu desejo de trazer aquilo de uma forma mais natural para a minha vida, eu não consigo porque eu estou obedecendo um tabu aprendido e eu não sei nem mais por que eu repito aquilo. Então, eu queria trazer um pouco dessa ideia para vocês pensarem. Imagine, sim, tem situações, eu até levantei no começo da minha fala, às vezes até falar de dinheiro é difícil. Eu conheci uma psicóloga que uma vez falou assim, falar tanto de sexo como de dinheiro são duas coisas difíceis para um casal ou para uma família. E é mesmo. Agora, pensa, como é que você vai cuidar do seu dinheiro, para quem pode guardar dinheiro, ou que tem, como é que eu vou fazer para comprar uma coisa, se eu não fizer um planejamento. E para fazer um planejamento em família ou em casal, eu vou ter que conversar com a parceria sobre isso, se não ficar termo proibido. Se eu tenho um dinheiro guardado, e eu não conheço algumas coisas, eu vou ter que conversar com alguém que entenda qual o melhor investimento, se eu aplicar o dinheiro tal tempo, eu vou conseguir guardar mais, que renda mais num tipo de aplicação ou no outro. Lógico, aí o banco vai fazer uma avaliação do seu perfil, se você é uma pessoa que é de correr mais risco, menos riscos, se a pessoa for ficar muito nervosa, é melhor não fazer. Então, se todo esse cuidado é tomado numa questão que se refere a dinheiro, e que interfere na nossa vida, se nós vamos cuidar ou não do que temos, ou como vamos cuidar, ou aonde vamos gastar. Por que não em outros temas da nossa vida que também estão influenciando os nossos desejos, as nossas ações? Vamos pensar nisso? Freud, por exemplo, levantou que tabu é o código mais antigo de leis desenvolvido pelo ser humano sem ser escrito, e que ele vem antes de deuses, de divindades, de qualquer coisa. Então, é o lugar onde você ficou ali prisioneiro de conceitos e aprendizados e valores aparentemente que não podem ser quebrados. São rituais que não podem ser quebrados. E aí eu te pergunto, será que é possível quebrar tabus? E eu te respondo, sim. Sim, é possível. Mas como eu vou quebrar tabus? Da mesma forma que a gente está sempre questionando as coisas na vida para quem quer questionar, Então, sabe aquela situação? Inspira. Esse inspira, quando você respira, inspira mais profundamente, significa fecha o olho, leva para dentro, internaliza, aprofunda o tema. E aí, a partir do que você aprofundou, você vai tomar uma decisão. Porque, como eu disse, tem coisas que a gente está seguindo e, sem perceber, está infeliz. Então, vale a pergunta. É melhor ficar com medo de tudo que pode acontecer com essas possíveis mudanças que eu desejo, ou é melhor eu arriscar? Porque sim, sempre vai ter o medo de poder perder, alguma coisa. Mas, às vezes, eu perdendo alguma coisa, eu vou estar ganhando outra. Mas, como eu disse, só você para avaliar o que vale a pena. Mas é que muitas vezes tabus vão ficando como fantasmas.
Teve um filme, é um filme bem antigo, que eu assisti, é bem antigo, mas eu não anotei a data do filme. Chama Segredos e Mentiras. É dos meus filmes antigos. E esse filme é muito interessante porque começa com uma moça afrodescendente muito bem de vida, só que ela perdeu os pais que a adotaram. E ela resolve ir atrás da mãe biológica dela, conhecer. Ela não tinha coragem de fazer isso enquanto os pais eram vivos. E ela decidiu fazer depois que eles morreram. E aí ela se depara com uma mulher de uma classe média, baixa, né? Onde essa mulher, na verdade, é muito infeliz com a vida que ela tem, né? E ela vai se dando conta que ninguém na família sabia que ela existia, que ela existiu. Essa mãe ficou grávida quando a mãe tinha 15 anos, e aí ela foi entregar para adoção. Foi de uma relação mais violenta e era um homem afrodescendente também. Então ela nem chegou a conhecer a criança. E aí quando essa menina entra na vida, ela vai lidando, a mãe vai lidando com os conflitos, com os tabus que ela viveu na vida dela e que a fizeram tomar atitudes de afastar para longe, né? Não pode, isso não pode, isso não pode. E aí se cria toda essa questão com algo que não pode ser conversado. E aí fica esse silêncio e esse segredo. E é muito interessante porque a família, ela tinha um irmão e tinha uma filha que aí, essa outra filha, ela vivia com ela, foi uma filha programada. E esse irmão também tinha problemas no casamento dele, era um homem bom também, mas tinha muito problema, eles tinham muito problema de falar e conversar sobre problemas, porque aprenderam que tema tabu, não pode falar. E aí tem uma cena assim que eu acho linda, eles vão falando de umas coisas outras, e esse próprio irmão, que tinha um tema que também ele não podia falar com a esposa, e aí solta numa discussão de família e todo mundo junto, aí falam-se as coisas, e aí o irmão olha para cima e fala assim: nossa, o teto não caiu. Eu sempre tive a impressão que o teto ia cair, né? Que é esse tema de que algo pode ser destruído se conversar sobre aquilo. E veja, né, o quanto isso pode deixar a pessoa prisioneira para não resolver problemas, conflitos que estão dentro dela. Vai estar na sua decisão se você vai falar ou não vai falar sobre algumas coisas. É possível romper um tabu, se o tabu for ruim para você. Se ele estiver te deixando num estado de maior infelicidade, mas por receio de quebrar os dogmas aprendidos, você não sai daquele lugar. Às vezes não vale a pena, você que vai decidir, mas às vezes vale. Então eu te convidaria para a seguinte pergunta: você tem algo na sua vida, né, que virou um tabu de ser olhado, algo que não pode ser conversado e que está te incomodando? Um dos passos para essa mudança é procurar ajuda. Alguém que possa te ajudar a sair desse lugar, um processo terapêutico. Porque normalmente a família, as pessoas da convivência, né, elas também são prisioneiras desses tabus, né? Algumas de fato podem estar bem, outras podem estar infelizes. Mas fica o convite. Se você gostou, deixa seu like, indique para pessoas que você acha que podem aproveitar sobre o tema. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Aí aproveita e deixa uma mensagem se você quiser que eu aborde algum tipo de tabu específico. E eu tô aqui pensando, semana que vem eu vou abordar sobre um tabu. Se você tiver vontade, eu também posso falar
sobre esse tema, se for diferente do que eu vou falar. Beijo grande, se cuida, se olha, inspira, aprofunda e veja se é para partir para ação. Beijo grande.